Shalom, igreja. Shalom, igreja. Glória a Deus. Gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21, uma passagem bem conhecida. Mas antes de darmos início aqui, gostaria de parabenizar aí todas as mamães por esse dia especial, embora nós sabemos que Dia das Mães é todos os dias, né? Porque mãe não tem um minuto de paz, mãe não tem um minuto de sossego. Então, o Dia das Mães é todos os dias, mas em especial esse dia ele foi feito para nos homenagear, nos prestigiar. Então, gostaria de deixar aqui um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui presentes. Que Deus continue abençoando, porque eu sempre falo que ser mãe é uma missão, amém? Uma missão incumbida por Deus. Deus, ele nos entrega um propósito que é especialmente para viver o propósito dele. E nós, como mãe, nós somos incumbidas, né, nessa missão, para que esse propósito venha a ser cumprido, para que esse propósito venha a ser concluído aqui na terra. Então, os nossos filhos, eles foram gerados para um propósito. Nossos filhos, eles foram gerados para um propósito divino de Deus. E como mãe, nós temos essa missão, nós somos encarregadas com essa missão, para poder levar os nossos filhos ao caminho de fato que se deve andar, e cumprir essa missão que Deus estabeleceu, para que cada um deles viesse cumprir aqui na terra, amém? Independente do propósito, independente do chamado, todas nós como mãe, nós temos essa missão. E eu falo que não tem algo mais precioso do que viver essa missão em Deus, porque quando você, né, descobre ali a gestação, quando você vive esse primeiro momento, esse ato de ser mãe, você também descobre o verdadeiro amor de Deus, porque a única palavra que fala que o amor de Deus é comparado é somente com o amor de uma mãe. Imagine, o amor de Deus é comparado com o amor de uma mãe. Então imagine, a missão de Deus com cada um de nós aqui nessa terra é comparado com a missão que nós temos com o nosso filho, e nós somos privilegiadas de sermos agraciadas por essa missão que Deus nos entregou, amém? Então gostaria de deixar aqui um feliz Dia das Mães para todas as mães. Gostaria que vocês aplaudissem ao Senhor por cada mãe que está aqui. Glória a Deus por isso, amém? Então gostaria de pedir para que vocês abrissem as suas Bíblias em Mateus 21, Mateus 6, eu estava em Mateus 21, gente. Eu falei 6 e abri 21. Mateus 6, 21, uma passagem bem conhecida, que a palavra de Deus, ela nos fala assim: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração, amém? Somente até aí. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, nessa noite, a respeito de entrega, a respeito de sacrifício, a respeito de investimento, amém? Nas coisas de Deus. Muitas vezes nós pensamos que a oferta, ela é apenas um ato financeiro, de nós virmos aqui entregar algo financeiramente falando, né? Entregar algo em dinheiro, entregar nossos recursos diante do Senhor, né? Diante do altar. Mas nós precisamos entender que, na verdade, a oferta, ela revela de fato aonde está o nosso coração, porque a oferta, quando nós vamos procurar o significado claro de oferta, a oferta, ela vem do significado de você oferecer algo a alguém, amém? Oferecer algo a alguém. Ou seja, para mim oferecer algo para alguém exige o quê? Exige entrega, exige sacrifício, exige renúncia, muitas vezes. Amém? E a própria palavra de Deus aqui, ela declara que aonde está o nosso coração,
ali também estará o nosso tesouro. E a oferta, ela está ligada e sempre esteve ligada à entrega, a sacrifício, né? Como eu disse aqui no começo, existem mães aqui nessa noite, e o fato de nós vivermos e termos a oportunidade de vivenciar a maternidade, desde quando nós descobrimos, né, o positivo, nós vivemos uma entrega e um sacrifício vivo, é ou não é? Porque eu estava até falando, né, com o pastor Jackson, que essa gestação ela veio para me derrubar, para acabar, né? Eu ficava falando para Gabi, para de ser mole, porque eu era avivada, eu não parava e não sei o que. Aí agora ela me pega, tá vendo? Você ficava falando, eu ficava até me culpando, falando que eu não estava fazendo as coisas direito. Mas por quê? Porque todas as outras gestações foi totalmente diferente. Nós sabemos que nenhuma gestação é igual a outra, mas todas as outras gestações foi muito diferente. Eu tive, 3 gestações anterior a essa, muitos filhos. Então eu tive algumas experiências aí, a respeito da gestação. E as minhas outras gestações, eu sempre fui muito ativa, eu sempre fiz de tudo, eu nunca fui, de ficar assim parada. Mas essa gestação, ela veio para me derrubar de uma forma que eu falo, meu Deus do céu, às vezes eu não sei o que está acontecendo comigo. Às vezes as pessoas me perguntam, tá tudo bem? Gente, tá tudo bem, eu só estou existindo, porque eu só existo. Só está meu corpo aqui, eu não sei aonde está minha mente, não sei aonde está minha alma, eu só estou existindo. De tão ruim que eu estou, nesse período de gestação. E tudo isso é o quê? É um sacrifício, é uma entrega. Por quê? Porque alguém está sendo gerado. E quando nós geramos algo em Deus, quando nós entregamos, nós se sacrificamos, nós investimos em algo em Deus, um sacrifício ali precisa ser feito, para que algo venha a ser gerado, para que um milagre, para que uma promessa, para que um sonho, para que um propósito venha a ser gerado dentro de nós. Algo precisa ser sacrificado, algo precisa ser ofertado, algo precisa ser entregue diante do Senhor. E assim é a maternidade, amém? A maternidade, durante toda a nossa vida, eu falo, mãe, ela não tem descanso. O filho, ele pode ter 50 anos, mas a mãe, ela vai estar ali preocupada, vai ligar, vai saber, para saber se o filho comeu, se o filho está bem, se o filho está isso. O filho já está casado, mas a mãe está ali se preocupando. Por quê? Porque a maternidade é uma vida de entrega sem fim, é uma vida de sacrifício sem fim. E assim nós devemos compreender que é o reino de Deus para com as nossas vidas, voltando aqui para o contexto maternidade, a palavra falou ali, aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Dentro da maternidade, o nosso coração está onde? Está nos nossos filhos, em cuidar, em zelar, em ter. Então ali, os nossos filhos, eles são os nossos tesouros. Que tesouros são esses? Tesouros que nós entendemos que Deus nos agraciou, como pessoas agraciadas, como mulheres agraciadas, para poder gerar esse propósito divino de Deus. E dentro do reino de Deus não é diferente. Quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós entendemos a nossa missão, quando nós entendemos o porquê e o para que Deus nos chamou, nós não temos a preocupação de entregar aquilo que precisa ser entregue. Nós não temos a preocupação de oferecer ou ofertar diante ao Senhor aquilo que precisa ser ofertado. Por quê? Porque o nosso coração está em entender o propósito e a missão que Deus designou para cada um de nós. Todos nós temos uma missão. Todos nós somos incumbidos de um propósito. Ai, pastora, mas eu não sei muito bem qual é o meu propósito. Eu não sei muito bem qual é a minha missão. Então tenho eu para te falar, se entregue mais. Se sacrifica mais.
sabe, oferte, mas você está falando do quê? De eu vir aqui, de eu entregar todos os meus recursos financeiros? Não, talvez a oferta que Deus está pedindo para você, é para você ter mais intimidade com Ele, é para você ter mais relacionamento com Ele, é para você trancar a porta do teu quarto e falar: Senhor, agora você se revela a mim, porque eu quero entender o que o Senhor tem para a minha vida. Por quê? Porque o dinheiro é apenas algo que irá agregar ao propósito. Para quê? Para que outras vidas venham também fazer parte disso, para que outras vidas venham compreender qual é o propósito e o chamado dela. Porque tudo aquilo que nós investimos diante do altar do Senhor é para que outras vidas venham ser geradas. Eu estou, no meu período de gestação, eu estou me sacrificando. Às vezes eu estou morrendo lá na minha casa. Por quê? Porque tem que ter um sacrifício, tem que ter uma entrega. Por quê? Porque algo está sendo gerado, é uma vida que está sendo gerada. E nós estamos se entregando, nós estamos se sacrificando aqui nessa casa, investindo nessa casa. Por quê? Porque nós sabemos que muitas vidas serão geradas através desse lugar. Muitas vidas serão resgatadas, muitas vidas viverão uma libertação, uma transformação, uma cura. Assim como um dia nós vivemos diante deste lugar, diante de Deus. Ai, pastora, mas é Deus que move tudo. Sim, é Deus que move tudo, mas se não tiver pessoas disponíveis para o propósito dele, não adianta de nada. Nós precisamos entender que nós temos que estar disponível para entregar e sacrificar aquilo que seja sacrificado, mesmo que nos doe, mesmo que nos custe. Por quê? Porque a palavra de Deus vale a pena morrer para que outros possam viver, vale a pena se sacrificar para que outros possam ter vida. Pastora, me prova isso na Bíblia. Tem prova maior do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que Ele se entregou por amor às nossas vidas, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui ouvindo uma palavra, sendo liberto, sendo curado, sendo restaurado, para que isso não viesse parar somente nós, mas para que isso viesse ser transferido para outras pessoas, viver uma transformação e uma libertação em Deus. Você tem noção do que é isso? Porque o que nós carregamos não pode parar em nós, a nossa entrega não pode parar em nós. Nós não podemos ser como acumuladores daquilo que nós estamos ofertando. Nós precisamos entender que isso tem que ser transmitido. Pastora, me prova, vamos lá. A palavra de Deus fala que Jesus, ele estava no meio de uma multidão. E os discípulos começam a ficar desesperados. Jesus despede porque já está ficando tarde. O que esse povo vai comer? E agora o que nós iremos fazer? E a palavra fala que tinha um menino no meio dessa multidão. E esse menino tinha pães e peixes. E esse menino, ele chega diante do Senhor. Ele poderia pegar aqueles pães e aqueles peixes, se alimentar e alimentar a sua família. Mas sabe o que ele fez? Ele entregou diante do Senhor. Ele confiou que o Senhor, ele poderia fazer algo muito maior. E uma multidão de vidas foi alimentada por apenas uma pequena porção de pães e peixes. Por quê? Porque alguém decidiu se entregar, porque alguém decidiu se sacrificar, porque alguém pegou e falou: não, eu tenho isso para ofertar diante dessa multidão. Eu não sei o que Jesus vai fazer, eu não sei o que Ele vai mover, mas eu confio que o mais Ele fará, porque aquilo que Deus, Ele tem para nós vai muito mais além daquilo que nós pedimos, vai muito mais além do que aquilo que nós pensamos. Às vezes nossa mente é tão limitada, sabe, perto daquilo que Deus, Ele pode fazer. Nós não temos um Deus pequeno, nós temos um Deus grande, nós temos um Deus extraordinário que move todas as coisas. E às vezes o que nos falta? Confiar num Deus que pode fazer todas as coisas, porque o meu Deus e o teu Deus é um Deus que realiza impossível. O meu Deus e o meu Deus é um Deus provedor. O meu Deus e o teu Deus é um Deus que pode fazer todas as coisas. O meu Deus e o teu Deus é o Deus que pode estralar o dedo e o de repente dele vir bater na tua porta, na tua casa, na tua família, e algo extraordinário acontecer. Porque o meu Deus é um Deus que gera milagres, não é um Deus que fica, sabe, não é um Deus que Ele é um Deus de milagre. Só que nós precisamos entender que nós temos que provocar o nosso milagre. Tem provocador de milagre aqui nessa noite, tem aqueles que vão provocar os milagres de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua parentela, para a tua empresa. Eu não sei
o que você tem esperado nesse tempo do Senhor, mas não retenha nada daquilo que Deus ele tem pedido para você. Entregue-se, sacrifique, sabe, dê tudo aquilo que Deus ele está pedindo, porque esse tempo é um tempo que nós iremos provocar milagres extraordinários de Deus, que nós sairemos de porta em porta como agentes de milagre, e nós iremos estabelecer os milagres de Deus para dentro dos nossos lares, para nossa casa, para as ruas que nós passarmos, para cada lugar que nós pisarmos, nós seremos agentes de milagres. Você crê nisso nessa noite? Eu não sei se você está entendendo, mas só que essa é uma noite de nós entendemos que nós precisamos provocar os milagres de Deus, que nós precisamos provocar, trazer a existência. Por quê? Porque só vive milagre quem vive fé, e a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas aquilo que eu creio, que eu tenho a convicção que vai acontecer. Deus, mas parece que tudo está desmoronando, mas eu vou continuar entregando, eu vou continuar sacrificando, eu vou continuar ofertando, porque eu tenho a convicção que o milagre de Deus vai se mover na minha vida, porque eu tenho a certeza que o extraordinário de Deus vai se mover. Aleluia. É tempo de nós gerarmos aquilo que nós temos clamado há tempo nas regiões celestiais. É tempo de portas abertas sobre este lugar. Nós iremos entrar em um período muito profético nesse tempo. Nós já estamos adentrando num período muito profético, onde nós iremos carregar a presença de Deus por onde nós passarmos, onde nós iremos continuar sacrificando, onde nós iremos continuar entregando, onde nós iremos continuar lançando lenha no altar. Nós iremos continuar entregando tudo que nós temos, assim como os apóstolos naquela época. As pessoas vinham e entregavam tudo no altar. Esse é o tempo que nós iremos entregar tudo que temos e tudo que somos. Pastora, mas eu não quero. Se você não quer, problema é o teu, mas eu sei que eu vou entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, porque esse é o tempo que o sobrenatural de Deus, ele vai se mover sobre este lugar. Eu já tenho uma convicção, eu não sei o que será que irá acontecer nesses 6 anos de Abre Palanque, mas eu tenho uma convicção que Deus, ele vai mover o sobrenatural, e as janelas e as portas dos céus eu já consigo ver no meu espiritual escancarada, e Deus fala: nem filhos, pede, clama a mim, que eu irei responder a vocês nesse tempo. Clama a mim, que eu irei trazer respaldo para vocês nesse tempo. Ei, eu não sei o que você tem clamado ao Senhor, eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Ei, mas intensifique, porque esse é o tempo que nós viveremos e desfrutaremos do sobrenatural de Deus. Os milagres de Deus é chegado para a vida de cada um de nós, é chegado para esta casa, é chegado para este ministério, e nós veremos coisas inefáveis acontecer. Aleluia, se coloque de pé, em nome de Jesus. Separa a tua oferta, separa o teu dízimo, separa a tua primícia nessa noite, mas não separe de qualquer maneira. Entenda que eu falei que nós somos provocadores de milagres. Tem provocador aqui de milagre? Tem ou não tem? Amém? Então faça algo diferente para o Senhor. Entregue algo diferente nessa noite ao Senhor. Ai, pastora, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que ofertar. Ore ao Senhor e fale: Deus, o que eu preciso te entregar? Ore ao Senhor e fale: Deus, o que eu preciso te entregar nesse tempo? Porque eu tenho certeza que Deus, ele vai te falar, e coisas extraordinárias você vai viver em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai. Senhor, por cada oferta, Pai, por cada dízimo, por cada primícia, nós consagramos
clamamos, Senhor, a Ti, Pai, e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Senhor, tomar, Senhor, essas ofertas, Senhor, em Tuas mãos, Pai, abençoando, Pai. Nós declaramos, Senhor, janelas, portas dos céus, totalmente, Senhor, escancarados, Senhor, sobre as nossas cabeças, para que nós venhamos, Senhor, desfrutar, para que nós venhamos viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor projetou, tudo aquilo que o Senhor já designou, para que nós venhamos viver, Senhor, nesse tempo. Nós cremos, Senhor, no Teu sobrenatural. Então que nesse tempo nós venhamos, Senhor, manifestar, Pai, a cada passo, Senhor, que nós demos, Pai, o Teu sobrenatural, Pai. Traz a existência, Pai, tudo aquilo que estava, Senhor, nas regiões celestiais, ao físico, Pai. Senhor, e desde já, nós já Te agradecemos, Te louvamos, Pai, e Te bendizemos em nome de Jesus. E amém, e amém. Pode vir ofertar, você quiser ofertar, o Pix no telão, a maquininha aqui no púlpito, fique à vontade em nome de Jesus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Que importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, vou direitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, poder, ele virá.
eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.